Fala galera, eu sou o Emerson Marques e você está no STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. No vídeo de hoje falaremos sobre religião e política. Mas antes, vai lá, se inscreve no canal, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe os nossos vídeos. Segundo Max Weber, todo homem que se entrega à política aspira ao poder. Bem, a gente tem dentro do meio cristão alguns cristãos que eles não se envolvem em política. Alguns acham que não devem se envolver em política porque eles assim acabam espiritualizando tudo. Um exemplo, caiu uma chuva muito forte, é porque foi Deus, enfim. A pergunta é para os pastores, pastor André Fonseca, como que o pastor entende os cristãos que se distanciam da política, que não se envolvem? Primeiro assim, eu acho que não é só uma situação que a gente pode olhar pela ótica da igreja. Eu acho que é meio que geral. A sociedade acaba tendo esse afastamento da política, né? Eu acho que esse cenário que a gente tem hoje no Brasil ele é muito específico, né? A gente tem hoje uma esquerda contra a direita muito mais forte do que a gente normalmente tem, né? Em dias comuns, vamos dizer assim, você não tem você vota em fulano ou você vota em ciclano. Você não tem essa preocupação, né? A sociedade, nossa, ela acostumou-se a viver como? Do jeito que está o dia a dia ali, vivendo o dia a dia, e reclamando que está caro as coisas, ou que está bom, ou que está ruim. E quando se lembra da política é para pensar assim, nossa, o fulano não aprovou uma lei ou vai aprovar uma lei que vai prejudicar a gente, mas em casos específicos, assim. Não há uma preocupação, eu não vejo pelo menos uma preocupação da igreja, da cristandade, no dia a dia da política, né? O que o meu governador disse na última sessão da Assembleia Legislativa lá, enfim, não tem essa preocupação, não vejo a igreja tão engajada nisso. Eu não acho que seja um problema necessariamente se você pensa só em igreja, porque a igreja tem outras preocupações. A igreja está aqui para pregar o evangelho e para lutar aí dia a dia, resistir até o fim para que vá morar com Deus, enfim. A nossa briga, a ideia é que nós somos cidadãos de um outro reino, né? Então a nossa vida não é necessariamente totalmente 100% pautada na política, pensando em igreja. Pensando no cidadão comum, eu acho que deveria ter uma preocupação sim. Eu acho que fala-se muito pouco, discute-se muito pouco isso e talvez a razão pela qual os maus dominam, os políticos maus dominam, seja por essa falta de conhecimento, por essa falta de interesse até da população geral. E aí sim envolve a igreja. Pastor Guilherme Maquiel, e aí, como pastor vê? Olha, eu vejo que ultimamente, nos últimos dias aí, nós temos a igreja bastante influente aí, conforme a sua posição, mostrando claramente a sua preocupação com o futuro da nossa nação. Porque quando nós olhamos, agora teremos o segundo turno, dia 30, das eleições presidenciais, e a igreja, pelo que tenho visto, de modo geral, entre outras denominações, não somente os batistas, mas a igreja, de modo geral, tem se colocado à disposição para orar, porque é um futuro preocupante, né? De um lado, a igreja defende a vida, defende a família, defende a pátria, a liberdade que nós temos no Brasil de cultuarmos a Deus, de propagar a nossa fé, e do outro lado, do outro partido, alguns defendem a ideia de que eles irão se opor a tudo isso que a igreja defende. Então a igreja se preocupando aqui, claro que essa preocupação que tenho percebido, se dá por conta das eleições que estão próximas, né? Agora, fora de época de eleição, como o pastor bem colocou, acho que falta um pouco assim da nossa motivação e preocupação e engajamento como cidadão, né, de nos preocuparmos mesmo sobre a política no nosso dia a dia,
porque acredito eu que se nós nos preocupássemos mais, nós poderíamos cobrar os políticos que nós votamos, né, sobre aquilo que fora prometido em campanha. Então, acho que falta assim, um pouco de engajamento tanto dos cristãos como da população de modo geral, dos brasileiros, né? Mas agora, né, dado aí as eleições do dia 30, eu percebi uma grande preocupação, principalmente da igreja. Igrejas fazendo campanhas de oração, convidando os irmãos para orar pelo Brasil, orar para que as eleições ocorram bem, para que a vontade de Deus seja feita. E em nenhum momento fora feito destacado um candidato em específico, A ou B, embora as suas defesas, né, os seus preceitos e as suas ideias e ideais estejam favoráveis, pautadas na estrutura da direita, né? Nós defendemos isso, a vida, somos contra o aborto, contra a descriminalização das drogas, contra a descriminalização dos pequenos furtos, e as ideias do candidato Bolsonaro, acredito eu, que está mais estruturada com o nosso pensar do que com a esquerda, que vamos falar em breve. Sim, mas tem algo interessante. Tem uns irmãos que eles vestem a camisa, né? Bandeira, boné, e isso aí é algo delicado para vocês. Como vocês lidam com isso? Porque a igreja, nós não somos unânimes, né, na verdade, né? Por ser compostas de pessoas diferentes, culturas diferentes. Então, vai ter sempre aquele irmão que vai chegar e tal. Como vocês veem? Como você, pastor? Olha, a Igreja Batista ela é dirigida por um governo democrático, né? Então, todas as nossas decisões, ela é decidida em conjunto democraticamente. E ali, nas nossas assembleias, quando vamos decidir alguma coisa em específico, há controvérsias em algumas vezes. E nós devemos respeitar quem pensa diferente, no amor que Deus repartiu em cada um de nós, em nossos corações. Mas nós devemos também aceitar a democracia que dirige aquelas decisões. Então, dentro da igreja, o irmão que pensa diferente em determinado aspecto, seja ele político ou não, nós vamos respeitá-lo e vamos tratá-lo com todo o amor fraternal que recebemos de Deus, porque não é a opinião diferente dele que vai nos separar do amor de Cristo, que vai nos separar como um só corpo diante da igreja. Quanto a uma questão denominacional, eclesiástica, se ele pensa diferente de uma pauta ali tratada em assembleia, democraticamente por votação, será decidido. Se for com a opinião dele, será decidido pela maioria. E se for ao contrário, humildemente o irmão vai aceitar que a maioria venceu a decisão a ser tomada, porque o que dirige a igreja é democraticamente. Agora, realmente tem alguns que, como você falou, veste a bandeira, né, do partido, põe a bandeira do político, o boné do político. E, particularmente, eu não vejo mal nenhum nisso, em fazer propaganda. Acho que cada um é livre para fazer propaganda, desde que esteja ali em conformidade com a lei. O que eu não acho ideal é você tentar influenciar o seu próximo com base nos seus preceitos. Então, se o irmão é de direita e o outro é de esquerda, o que é de direita vai falar, olha, a esquerda não presta, segundo a visão dele. Ele tem que apenas respeitar o que pensa diferente democraticamente e não tentar influenciar o próximo ali, se estruturando no seu próprio entendimento, né? Então, eu acho que esses que tomam partidos mais severos deve refletir sobre a sua conduta. Se ele quer ser patriota, colocar a bandeira do Brasil, não vejo mal nenhum nisso. Agora, não descriminalizar quem pensa diferente ou querer influenciar quem pensa diferente. Aí eu já vejo que fere a democracia. Eu acho interessante que um dos maiores mandamentos que nós temos é amar o próximo, né? E amar, quando eu olho para o meu irmão e eu amo o meu irmão, literalmente eu me coloco nos calçados dele, né? Eu tento ter empatia, eu tento sentir o que ele sente, eu tento entender as motivações, eu tento respeitá-lo com todo o meu coração, eu tento literalmente expressar esse amor que em tempos de eleição fica tão
É porque o que a gente tem, na verdade, é uma grande divisão. Na verdade, do jeito que está estruturado hoje, somos inimigos, né? Então, quem tem um candidato diferente do meu é meu inimigo. Então, na verdade, não é assim, né? Eu acho que você pode ter uma posição diferente, eu acho que você pode pensar que o candidato A ou o candidato B vai ser melhor de acordo com aquilo que você entende de visão de mundo, né? Aquilo que você entende de visão política, econômica, social. Acho que cada um deveria sim fazer o seu dever de casa e estudar realmente o que é A, o que é B, o que um falou. O que depende, né? Quais são os valores, os princípios, para você se aliar também, né? Você vê muito no Instagram, na internet de maneira geral, aí, cristãos defendendo, por exemplo, uma pauta mais, o Bolsonaro especificamente, em detrimento do Lula, muito em função, muito apoiado na questão do aborto, muito apoiado na questão do... E quando você olha o cristão que de repente defende o Lula, ele não tem... Qual que é o argumento ali? Eu vejo muito essa falta desse argumento. Então, esse irmão que apoia o candidato de esquerda, ele é livre de fazer isso e ele deveria sim, então, buscar subsídios para embasar aquilo, para que ele possa tomar essa decisão de livre e espontânea vontade, consciência, entendendo o que está implicado em tudo isso, né? Com relação a ser militante, cara, eu acho que você pode ser militante, só não pode ser irritante, né? Eu acho que você ficar enchendo o saco, cara, poxa, você não consegue tomar um café da manhã com o irmão, sem o irmão ficar tentando te influenciar, né? Te politizar ali de alguma forma, porque o candidato A é melhor, e aí sim isso acaba se tornando algum tipo, em algum nível que eu não posso definir, mas de até uma idolatria mesmo, quando você coloca a pessoa como resolução de todos os problemas. Antes de mais nada, o militante, que ele é evangélico, ele é cristão, ele precisa entender que a vida dele é de Cristo, é Cristo o Redentor dele. Ele precisa entender que a eleição vai passar e que ele vai cultuar com esse irmão que hoje, de repente, ele está criando até ranço. Porque a pergunta que você fez foi como a gente lida com isso, como a gente administra isso, e essa é uma preocupação minha, porque eu tenho uma opinião política diferente do meu irmão, mas ele vai para o céu que nem eu, entende? Então eu como pastor, eu preciso ter esse cuidado. Como é que você administra isso dentro da igreja para que isso não vire uma facção, uma divisão, e de repente você tenha duas igrejas? Dois partidos. O A não fala com o B porque o A vota em A e o B vota em B. E quando na verdade nós somos todos filhos de Deus, vamos morar no céu, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos louvar o Senhor todos juntos ali. Então essa união, eu acho que para as igrejas de maneira geral tem que ser uma preocupação dos pastores de administrar isso muito bem. Entender, olha, beleza, você quer votar em A pelas suas razões, como o pastor Helena falou, em B por suas razões, mas assim, não se torne rival do seu irmão, né? Não tem essa rivalidade, não defenda o seu político de estimação acima de todas as coisas. Sabe que esse político é falho, é humano com você, ele não é resolução do mundo. Ele pode ter pautas mais alinhadas com você, mas ele não é a resolução, que vai resolver os problemas. Teve até uma polêmica, né, que surgiu um vídeo na internet de um pastor que no púlpito falou para quem fosse petista poderia sair de 10 em 10 para não tumultuar. Então observe, saiu na internet, né? Então olha o extremo onde leva as pessoas. Onde já se viu você pedir para alguém se retirar de dentro da igreja? Jesus, ele veio para quem? Justamente para os doentes, para os enfermos, para os necessitados. E tem alguém lá que precisa ainda se amoldar, precisa entender o evangelho, precisa se converter verdadeiramente. Imagina se um visitante de esquerda, petista, estivesse naquele culto. Não, peraí, eu vim ouvir a palavra de Deus e eu estou sendo me convidado a me retirar porque eu sou de esquerda. Olha que perigo, né? O extremo é algo muito perigoso, tanto para um lado como para o outro. Não será, mas me permite uma pergunta, assim, sem querer cortar, mas já atravessando a geral. Você acha que isso também é um pouco de culpa nossa, pastor, eu digo assim, no sentido de repente, eu estou falando de maneira geral, tá? Não de uma igreja específica, assim, a igreja A ou a igreja B, mas de maneira geral, trazer para a igreja essa ideia dos valores cristãos com mais força e mais veemência, tipo assim,
Porque hoje se fala assim, o Bolsonaro ele se alia mais aos princípios cristãos. Será que se a gente fizer se a gente sair peneirando aí pelas igrejas, dando aquela olhadinha, sabe? Será que hoje é pregado de maneira explícita e forte em todas as igrejas o que é o valor cristão? Qual é o valor de ser um cristão? O que a gente defende? O que a gente tolera? O que a gente não tolera? Porque eu vejo isso muito assim, e minha pergunta é nesse sentido, porque eu vejo isso muito hoje falando, mas eu não tenho certeza que se a gente sair aí pelo Brasil afora, perguntando assim, tá, me fala os valores cristãos. Assim, nesse nível de pergunta. Se um cristão que teve 10, 20 anos de igreja mesmo, não estou falando de novos neófitos, novos convertidos, não. Estou falando do cara que já tem uma estradinha aí, se ele vai realmente conseguir me dizer, sabe, por que a gente é contra o aborto, sabe? Essas coisas assim. Eu tô exagerando aqui mesmo para de repente trazer isso para discussão. Eu acredito que o papel do pastor é explicar o texto. Como João Calvino diz em 1536, nas Institutas da Religião Cristã, no seu livro, ele diz que o papel do pastor é explicar o texto. E a Bíblia ela está recheada desses valores que compõem a cristandade. Esses valores estão estruturados na pessoa de Cristo, na lei e nos profetas. Nas cartas paulinas, na Bíblia inteira está estruturados os valores cristãos a favor da vida. No caso aqui, trazendo para os nossos dias, obviamente, se nós somos a favor da vida, obviamente nós seremos contra o aborto, a questão das drogas, das bebidas, a questão dos crimes, porque o Antigo Testamento condena, o Novo Testamento condena. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 8 do verso 9 ao verso 11, vai dizer ali claramente sobre aqueles que não hão de herdar o reino dos céus, e os ladrões e mentirosos, e aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 22 também vai falar de uma classe de pessoas que não herdarão o reino dos céus. Então, quando nós começamos a explicar esse texto para a igreja, eu acredito que esses valores cristãos adentram o coração do ouvinte e começam então a moldar o caráter daqueles ouvintes, daquelas pessoas que estão ouvindo a mensagem. E ir à igreja é justamente isso. Perdão. Repete a partir do ir à igreja justamente isso. Ir à igreja é justamente isso, se aperfeiçoar o seu caráter segundo o caráter de Cristo. Efésios 4, 20, o apóstolo Paulo diz aos Efésios claramente que a pregação visa justamente o aperfeiçoamento dos santos. Então, quando nós, pastores, entendemos o nosso chamado, que é estudarmos a palavra do Senhor e explicar o texto para a igreja, esses valores vai adentrando o coração das nossas ovelhas, né, das ovelhas do Senhor Jesus, e eles vão entendendo os valores cristãos aí. E aí o pastor não precisa forçar. Exatamente. Sai da igreja. Mas entende? será que eu acho que é uma cadeia aí. Mas será que isso, vocês estão falando dos valores e é interessante. Foi quando eu li sobre Max Weber. Max Weber, no seu livro Ética Protestante, porque sociologia é uma ciência. É uma ciência. Ele escreve ali, ele estuda o comportamento protestante. E essa época, quando ele estuda o comportamento protestante, ele quer entender por que aquelas pessoas naquela época trabalhavam 12, 14, 16 horas e eram felizes. Será que esses valores que hoje vocês estão falando, a igreja, os cristãos não estão perdendo esses valores? A essência do valor principal? Porque assim, veja bem, por que nós temos algumas situações em algumas igrejas que estão muito cheias e outras estão muito vazias? Por que, por exemplo, eu tenho um irmão, como nós falamos, que veste a camisa do partido A, do partido B, seja esquerda, seja direita. Às vezes o irmão nem sabe o que é a esquerda, nem sabe o que é a direita, nem sabe o que o partido ou o político defende. E ele está lá defendendo, mas ele não está defendendo a causa, ele está defendendo o interesse dele. É o interesse dele material. Então, o interesse dele material está sobrepujando o interesse dele espiritual, está acima. Então, eu acredito, olhando de fora sociologicamente, você está se perdendo isso. Vocês falaram de negócio,
Façam um teste na igreja de vocês, no próximo culto. Pergunte sobre os valores. 5 valores, por exemplo. E na igreja, o pastor falou assim, por exemplo, na igreja, vamos pegar um exemplo. Vamos pintar a igreja de preto e branco. Não, os irmãos não vão se incomodar, porque para ele é indiferente, preto e branco, verde, amarelo, azul. Não vai mexer no bolso dele. Ele não vai correr o risco de ficar desempregado, porque para ele é espiritual. Mas e quando envolve o material? Esse é o detalhe. Acredito que a gente olhando a questão comportamental hoje, por que eu defendo o político? Por exemplo, assim, por que uma parte dos cristãos evangélicos defende o Bolsonaro? Será que é somente pela pauta? Ou por algum interesse, como nós já falamos aqui? Eu acho que esse é um ponto interessante, porque para mim, o cristão que vota em A e B, muitas vezes não está olhando para isso. Ele não está olhando se o cara ele é pró-aborto e a Bíblia condena o homicídio, e aí ele não está olhando para isso muitas vezes. Ele está olhando só porque é bom para ele. Nós somos muito imediatistas, né? Sim. Então, assim, ele muitas vezes vai estar olhando só ali que na época tal eu conseguia fazer tal coisa e hoje eu não consigo. E não importa o que está inserido aí, se tem um contexto econômico, macroeconômico, mundial, não importa, ele está vendo ali. Então ele está vendo o seguinte, isso aqui está ruim, quem está no poder é fulano, então a culpa de estar ruim é fulano, podia ser qualquer um, não especificamente o presidente que está lá hoje. Então, eu acho que quando eu pergunto assim, olha, você acha que nos púlpitos, os púlpitos deveriam falar mais sobre a questão do valor cristão? O pastor Grande trouxe muito bem a questão do prega a palavra. Será que então é essa a falta? Porque, assim, eu acho que falar agora, não, porque dá a impressão que o pastor vai falar de política e não é. O pastor ele não deve usar o púlpito necessariamente para falar especificamente de política. Dar palanque para político na igreja é pior ainda, né? Nem se fala, isso é o crime praticamente. Mas se você vem trabalhando a sua igreja local, aquele povo, teu rebanho, você vem trabalhando dentro do que é certo, que a palavra ensina, e você vem construindo isso dentro daquele povo, através da palavra, pregando a palavra, eu acho que fica muito mais fácil da ovelha olhar aquilo quando vem a época de política e olhar e falar assim, cara, isso aqui não faz sentido para mim, não vou fazer. Entende? Do que agora você simplesmente falar assim, candidato A, candidato B, é isso ou aquilo. Aí parece muito mais que você está tomando um partido. Quando a igreja ela não deveria tomar um político de estimação para si, mas ela deveria sim pregar, ensinar o povo o que a Bíblia fala, o que a Bíblia ensina a respeito daquilo. Né? A gente estava falando há pouco de Provérbios 29, versículo 2 e versículo 4, que falam basicamente que quando o governante é mau, o povo padece, o povo sofre. Então, a Bíblia tem suas lições sobre isso também, entende? Eu acho que é um trabalho muito antes. Porque a sociedade brasileira, de maneira geral, a gente lê pouco. A verdade é isso. Ela fala assim, vai ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Tem mais quantos livros? A média de leitura de livro do brasileiro é quanto? 2 livros por ano, é isso? Se não estiver enganado, a última vez que eu vi é isso. 2 livros por ano o cara lê. Então você fala, o cristão ele deve ler a Bíblia 365 dias, ler a Bíblia inteira, 3 capítulos por dia. Qual é o percentual da cristandade que faz isso? É muito pouco, porque culturalmente a gente lê pouco, entende? Então assim, aí exige muito mais do pastor esse trabalho de insistir, de explicar, de estudar muito para você passar com base, tirar o seu viés muitas vezes, entendeu? Porque pregar só a palavra, não colocar ali o que você acha, isso é muito difícil dentro da pregação, você tem que saber fazer muito bem feitinho. Então assim, eu acho que são várias camadas, é um trabalho extenso e difícil. Você ensinar um irmão num momento de política ali, da eleição em si, é muito complicado, fica muito mais difícil. Teve uma situação aqui, não sei se vocês viram, de um irmão que atirou no outro dentro de uma igreja. Sabe, nas mídias, eles não falaram do que foi, só fizeram, os crentes brigando, os cristãos brigando e tal, a igreja evangélica. Mas assim, o irmão, eu sei do contexto, né, a pessoa que passou para mim é da mesma igreja, e ele contou assim,
que o irmão foi lá no púlpito da igreja e falou: irmãos, vamos votar com consciência, calma, não vamos brigar. O outro que estava embaixo interpretou errado. Quando o irmão desceu do púlpito, foi até o banheiro, esse outro irmão foi atrás. Você está falando para que a gente quer a igreja, você foi lá e falou para a igreja votar no candidato X. Eu falei: irmão, não falei isso. E aí o irmão partiu para a agressão. Só que o irmão que estava sendo agredido, ele é um policial militar, estava armado. E o irmão partiu para a agressão. E ele foi tentar se defender, a arma disparou. Então, mas a mídia foi. Então, essa questão esse é delicado, os irmãos que vestem a camisa. Você sabia que as pessoas falam muito de Sócrates, como a democracia, alguns, né, levantam o punho cerrado, democracia, mas Sócrates não era muito fã da democracia, nem Sócrates, nem Aristóteles. O modelo atual, como é a democracia, se eles estivessem aqui hoje, assim como foi no passado, eles também estariam desaprovando. Porque eles entendem que para você votar, para você fazer parte da política, para você eleger um político, você tem que ter conhecimento, você tem que ter informação. Né? Sócrates ali, ele faz até uma comparação, ele cita num dos livros dele que como um navegante vai conduzir um barco se ele não tiver conhecimento náutico. Ele precisa ter o conhecimento náutico para conduzir um barco. Um leigo não pode fazer isso. E isso é Sócrates. Sócrates falando sobre a democracia. Pastores, regime, como que é a igreja do pastor? Regime político, como que é organizada a estrutura? Olha, na nossa igreja batista, nós acreditamos que a forma mais correta e sensata e biblicamente para se governar ali a igreja local é o governo democrático. Porque todos ali que faz parte daquela igreja local têm a sua voz ativa e pode dar as suas opiniões para as decisões que serão tomadas. E essas decisões, essas opiniões são dadas justamente num culto específico para isso. É o nosso culto administrativo. Então, quando temos o culto administrativo, é justamente ali onde decidimos democraticamente a direção daquele trabalho. O que vai ser feito, o que não vai ser feito, se todos que estão presentes estão de acordo, se tem alguém contra essa posição, se tiver alguém contrário, pode-se ali opinar, mas democraticamente a Igreja Batista é dirigida e governada. O pastor lidera ali a assembleia, o culto administrativo, e abre a voz a todo o auditório que compõe a igreja, lembrando que só pode dar a sua opinião, ou fazer a votação, ou votar a favor ou contra, se for membro daquela igreja local. Então, aqueles membros da igreja local poderão, assim, juntos, democraticamente, decidir as melhores decisões para o melhor desenvolvimento daquele trabalho. Ao meu ponto de vista, esta é a melhor forma de se governar um trabalho, porque a igreja, ela não é dirigida somente por um monarca, um pastor que toma as decisões sozinho, não. É um corpo, e esse corpo está ligado uns nos outros, conforme Paulo diz aos Romanos capítulo 12. Então, por estarmos ligados em conjunto, em união, em unidade, como igreja de Cristo, as decisões daquele trabalho local também devem ser tomadas em conjuntos. Então, acredito que a forma de governo democrática é a mais sensata e a mais plausível que temos aí na nossa igreja, e assim é feito as decisões e dirigida a Igreja Batista da Convenção Batista Brasileira. No caso da minha igreja, por exemplo, não é no sistema do que o pastor Guilherme mencionou da Igreja Batista. O nosso funciona muito mais parecido com um parlamento. Você tem os pastores que são a liderança da igreja principal, ali você tem um corpo de conselho ali que vai, junto com os pastores, tomar as decisões, vai participar da maior parte da programação da igreja. Tudo que vai acontecer na igreja vai passar por esse, entre aspas, parlamento, que eu chamo muito mais de um conselho. Né? Então nós nos reunimos e ali a gente discute as questões de
programação da igreja, enfim, todas as questões relacionadas à igreja, né? Não quer dizer que um membro da igreja ele não possa sugerir alguma coisa, mas ele não vai participar das reuniões ordinárias, né? Então nós fazemos as reuniões aí de períodos em períodos, onde são traçadas a programação anual da igreja, mensal, semestral, enfim, as questões menores da igreja, as situações ali do dia a dia da igreja, e, enfim, nós ali na direção do Espírito Santo, na direção daquilo que a Bíblia nos ensina, a gente vai ali governando essa igreja, dirigindo essa igreja, que é do Senhor. Sim. E nós temos, né, e vocês citaram 2 exemplos, né, uma questão de igreja democrática, um sistema meio parlamentarista, né, e nós temos aí outros moldes, né, vamos se dizer assim, um pouco mais monárquico, um pouco mais ditatorial, né? Tem umas igrejas que a maioria do Brasil, né, elas acabam impondo, né? Mas assim, a gente vai respeitando cada um na sua, né? E lembrando também que aquela pessoa que faz parte dessa igreja, seja ditatorial ou monárquico, a pessoa que faz parte lá aceita esse tipo de governo e por isso está lá fazendo parte, sim, sim. Né? Então, nós acreditamos que não é o melhor governo para uma igreja, mas respeitamos aqueles que pensam dessa forma e pedimos a Deus, né, que este trabalho também dê muitos frutos e que o nome do Senhor seja anunciado e glorificado através das igrejas que anunciam que só Jesus Cristo salva. É isso aí. Então, galera, e tem a questão, né, a briga aí, né, mas nós podemos, de repente, num próximo vídeo, falar sobre o que é direita, o que é esquerda, como se organizou. O que é esquerda, o que é centro, o que é centro também, né? Tem o centro, é interessante, tem a esquerda, tem a direita, tem o centro. Aí tem o centro meio que para a direita e outro meio que para a esquerda, então somos em cima do muro. Mas, como diz Francis Schaeffer, né, a diferença entre a direita e a esquerda é uma só. Na esquerda, o homem oprime o homem, e na direita é o oposto, Francis Schaeffer. E também temos que entender que a tolerância não é sobre ter crenças, é sobre como as suas crenças te levam a tratar as pessoas que discordam de você. Timothy Keller. Certo, pessoal? É isso aí. Obrigado, né, pelo esse momento que é importante na vida da igreja, né? Na vida do nosso país também, as ovelhas poderem entender essa complexidade política. Gostou? Vai lá, deixe seu joinha e até o próximo vídeo, porque o conhecimento te liberta.